Dia a todos. Estamos começando o nosso quinto colóquio júnior do ano de 2021, no dia 16 de dezembro. O apresentador de hoje será o nosso ilustríssimo Rubens Teix Araújo, que irá falar um pouquinho sobre uma extensão do espaço-tempos simétrica de mecânica quântica e o problema do tempo de tunelamento. Bem, esse negócio que é sempre importante de rever de física quântica, e ele vai nos permitir uma abordagem um pouquinho mais detalhada aqui para nível de calouros, etc. E eu gostaria de, antes de começar a apresentação de Rubens, falar um pouquinho desse cearense maravilhoso aí, que vai estar passando um pouquinho do nosso tempo lá do... Tá de onde? Rubens tem Fortaleza, né? Pronto, lá de Fortaleza para cá, ou seja, vai ser interestadual esse colóquio, vejam só que grandíssima apresentação. O Binho é formado aqui no departamento de física e ele está fazendo mestrado aqui também, tudo certo. E basicamente os hobbies dele são malhar bíceps e abrir coisa de quântica, tá ligado? Infelizmente ele não pode dizer porque ele está pesquisando numa área que está assim, já muito avançada. Então tem um negócio de xadrezinho também, né? Bota fé. Xadrezinho, ele vai começar logo agora. Sai dessa vida, por favor. Bem, com vocês, o ilustríssimo Rubens Teixeira. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu vou começar a apresentar aqui. É melhor a tela inteira, né, Alex? É melhor. Ou pode ser uma água também, se tu quiser. Eu vou botar a tela inteira mesmo. Eu acho que tá apresentando já, né? Tá sim. Pronto, beleza. Eu não vejo vocês, mas... Então, sim, tem alguns avisos que eu queria dar agora no comecinho da apresentação, pessoal. Tipo, aviso número 1, eu gosto da ideia de uma apresentação, tipo, fluida, assim, que você possa falar tudo e tal, mas... E geralmente no colóquio a gente guarda as perguntas para o final, né? Mas eu queria dizer para vocês que se vocês tiverem alguma pergunta assim que vocês acham que é pertinente durante a apresentação, não me incomoda nem um pouco que vocês falem. Agora, eu não estou vendo o Meet, então se vocês mandarem no chat ou levantarem a mão, não sei se eu vou conseguir ter acesso a isso aqui do PowerPoint, né? Então, podem abrir o microfone, viu, e falar alguma coisa no momento aí. Pode interromper mesmo, eu não me incomodo não, assim, dá para retomar o raciocínio depois e eu acho que fica mais, tipo, se você não entendeu a coisa no começo e aí você ficar carregando isso até o final, pode, sei lá, prejudicar a compreensão, né? Era isso. E assim, é isso mesmo. O outro aviso vai ser já no tocante à apresentação agora, né? Porque, tipo, eu planejei fazer uma apresentação, eu dividi a apresentação em 3 momentos e eu planejei fazer uma coisa mais introdutória, assim. Eu até conversei com o Alex, eu comecei fazendo ela, só que eu achei que tava ficando meio específica, meio técnica, tipo um colóquio mesmo, como eles geralmente são, né? Os colóquios que a gente assiste. E aí, muitas vezes, eu não entendo nada no colóquio. Assim, particularmente eu, né? Porque eu demoro para entender uma coisa, assim. Eu tenho essa dificuldade, assim. Eu preciso ficar matutando o negócio para entender melhor. E aí, eu pensei em fazer uma apresentação no nível mais básico, assim, mais fundamental, que ficasse mais acessível para todo mundo. Então, tipo, eu vou dividir a apresentação em 3 momentos, certo? No começo, nesse primeiro momento, eu vou só fazer uma motivação do que foi que levou o Eduardo, que é meu orientador, que começou a desenvolver esse formalismo, a começar a desenvolver esse formalismo, certo? Foi especificamente um problema. Eu vou primeiro fazer uma introduçãozinha de mecânica quântica a nível de estrutura da matéria mesmo, assim, para o pessoal poder ir pegando ritmo, entender algumas coisas, algumas ideias fundamentais que vão ser essenciais para tudo que eu vou falar depois. E vou tentar introduzir o problema, a motivação, o problema que inspirou ele, certo? De uma forma mais, sei lá, acessível também. E aí depois eu vou fazer um desenvolvimento geral do que ele fez, certo? E apresentar os primeiros resultados que já foram publicados. Que foram publicados, diga-se de passagem, por ele e por Ricardo, certo? Eu não estava envolvido nesse trabalho que eles publicaram. Eu estou envolvido agora no que a gente está fazendo agora, depois disso daí. Então vamos lá. Para começar a falar para vocês sobre mecânica quântica, eu pensei em falar de uma forma mais fundamental mesmo, visto que eu imagino que tem gente aqui que nunca não pagou mecânica quântica, não pagou estudo da matéria e tal. Então, algumas ideias, assim, não tem como em 1 hora eu explicar tudo para vocês, né? Então, eu queria só explicar algumas ideias que eu acho que são
fundamentais, assim, para você entender de forma geral, pelo menos, o que a gente vai falar. Primeiro, eu queria falar sobre o regime de atuação da mecânica quântica, né? Tipo, a gente escuta falar dessa teoria com muita estranheza, desde antes de entrar na faculdade até. Eu acho que é uma ciência como está muito em alta e muito quente aí no mercado. Tem gente que fala disso até sem entender nada, né? A gente vê de colchão quântico, a cura quântica, tudo aí hoje em dia, usando essa palavra, como se fosse uma coisa muito complexa, muito, sei lá, difícil de entender. E a ideia da palavra quântica é intuir para a gente nada mais nada menos que o sistema ele está quantizado em pacotes, em unidades, ele tem uma quantidade discreta de propriedades fundamentais, seja as propriedades, tipo, uma quantidade discreta de energia, uma quantidade discreta de momento angular, uma quantidade discreta de alguma coisa, certo? Quando você estiver tratando esse sistema. E existem várias consequências que são muito anti-intuitivas, eu diria assim, dessa teoria, né? Que elas vão contra tudo que a gente observa no mundo macroscópico. Importante pontuar isso, porque o regime de atuação da mecânica quântica é um mundo microscópico, é um mundo subatômico, certo? Então, essas propriedades específicas aí da mecânica quântica, a gente só vai observar um universo quantizado desse jeito num regime de análise microscópico abaixo do tamanho do átomo. Eu sei que tem muita discussão em cima disso, tipo, assim, fundamentalmente falando, sabe? Tipo, uma discussão até meio que filosófica, tipo, como é que eu posso dizer que, como é que faz sentido sei lá, a unidade fundamental da matéria se comportar de uma forma diferente do todo, que é construído por vários pedaços dessa unidade fundamental. Mas eu acho que isso é mais uma consequência de escala e por a gente, eu digo, a humanidade, de uma forma meio prepotente, se recusa a aceitar isso. Tipo, a gente, sei lá, tem várias coisas na natureza que a gente sabe e é super simples na nossa cabeça entender por que elas se comportam diferentes, só porque elas são de tamanhos diferentes, mas no tocante a essa teoria, a gente às vezes aborda ela com certa prepotência de querer que o mundo microscópico, subatômico, se comporte da mesma forma do mundo macroscópico. Por isso ela soa tão anti-intuitiva, assim. Mas você pode encarar isso de várias formas, se convencer da forma que você quiser, assim, de tipo, sei lá, do mesmo jeito que multiplicar números pequenos abaixo do tamanho do número 1 vai dar um terceiro número sempre menor do que os números que eu estou multiplicando, e multiplicar números acima do número 1 vai dar sempre o simétrico oposto disso, um número maior, sei lá, qualquer justificativa filosófica, ou, enfim, qualquer outra construção que você tenha, desde que você aceite que experimentalmente a gente mede isso, e isso está totalmente de acordo com os modelos e com as consequências que a gente construiu desde o zero com essa teoria. Dito isso, né, eu quero explicar um pouco para vocês, fazer um pequeno paralelismo aí com ótica. Tipo, a gente também tem dois tratamentos em ótica, né? Tipo, a gente olha às vezes na escola eu aprendi como ótica geométrica e ótica física, sabe? Tipo, a gente pode ter um tratamento ondulatório e um tratamento estritamente geométrico da ótica, e isso não é conflitante, tá ligado? A gente só tem que determinar o regime que a gente está estudando, o que a gente está querendo estudar, para saber que tratamento a gente vai usar. Só um adendo rapidinho, pessoal. Não sei se vocês ouviram, eu moro perto do aeroporto, então de vez em quando fica passando um avião. Se tiver alguma interferência aí, vocês avisem, se não ouvirem, tá? Mas aí, prosseguindo. Então, assim como a gente tem esses dois tratamentos na ótica, a gente tem esses dois tratamentos também na mecânica clássica quântica, certo? Quando a gente está em regime de atuação diferente, a gente trata as coisas ou como uma lógica vetorial, como Newton e tal, ou então a gente vai tratar, que é no caso do mundo macroscópico, ou nesse mundo microscópico aí, a gente tem essa teoria ondulatória, que é a mecânica quântica, que vai descrever de forma muito mais precisa o que a gente consegue medir experimentalmente, certo? Eu vou falar o tempo inteiro na apresentação da equação de Schrödinger, que é como se fosse a equação de Schrödinger dependendo do tempo, que é como se fosse uma lei de Newton, certo? Da mecânica quântica aqui. Ela é literalmente ela que descreve a equação do movimento de tudo que a gente for tratar aqui, certo? Ela usa operadores para vocês entenderem o que é que eu vou estar falando quando eu falar de operador, certo? Um operador
Vocês podem olhar para isso no sentido de álgebra mesmo, linear, como só um operador matemático, ou vocês podem pensar, assim, geralmente em livro de física, a gente chama esses operadores de observáveis, que nada mais é, nada menos é do que uma grandeza física que a gente pode medir, certo? Experimentalmente falando. E aí, a equação de Schrödinger, ela é... Vocês estão vendo a minha seta? Fica de boa, dá para ver aí ou não? Sim, dá para ver, sim. Vou botar esse apontadorzinho aqui. Dá para ver aí, né? Pronto. A equação de Schrödinger é essa carinha aqui, certo? Dá para ver, eu falei de operadores no sentido de álgebra linear, exatamente porque isso aqui vocês sabem que é uma equação de estado de álgebra linear, certo? Com autovalores e autovetores, do mesmo jeito que a gente vê lá na disciplina. E esse H aqui é o operador hamiltoniano, certo? É o operador de energia desse sistema, certo? Pensem nele só como um operador de energia mesmo. E esse E aqui é a energia específica do sistema, não é um operador, certo? É uma grandeza aqui. Enfim, para resolver a equação de Schrödinger, eu vou tentar tratar isso aqui como a gente vê em estrutura da matéria, para o caso de uma partícula livre, que é simplesmente substituir valores aqui dentro e resolver, ou para o caso de um potencial, que é quando, além dessa energia aqui, a gente vai ter que lidar com um potencial interferindo no sistema, certo? Essa notação de bracket aqui, não se assustem, isso aqui é só para falar que isso aqui é um estado, certo, do sistema. E enfim, eu vou também explicar por que essa equação aqui pode ser reescrita dessa forma aqui. O hamiltoniano é mais porque ele é uma energia, né? E a energia em si é um operador de energia, né? E a energia em si eu vou construir de uma forma para chegar nisso. Uma outra coisa que eu vou falar bastante aqui no desenvolvimento da apresentação é que a solução da equação de Schrödinger, dependendo do tempo, isso daqui, é o que a gente chama na mecânica quântica de função de onda, né? Por isso que a gente diz que é uma teoria ondulatória. Mas essa função de onda, ela é complexa. Vocês vão ver em VC, né? Ela usa uma unidade complexa, então, tipo, a gente sabe que uma grandeza complexa, um valor complexo, ele não é muito eficiente para descrever a realidade física que a gente tem aqui, certo? Tipo, eu não posso dizer que uma equação de movimento ela é complexa e ela descreve o movimento de uma bolinha em cima de uma mesa. Isso não faz o menor sentido. E a operação que a gente faz lá em VC para tomar só a parte real de um número complexo é multiplicar ele pelo conjugado, que é o equivalente a pegar o módulo ao quadrado desse número, certo? A gente está só multiplicando ele pelo conjugado. No caso, a gente vai fazer isso com a solução da equação de Schrödinger, que vai ser um número complexo, certo? E a gente vai interpretar isso daqui, essa grandeza aqui, quando a gente tomar só a parte real da solução da equação de movimento da mecânica quântica, a gente vai chamar isso de densidade de probabilidade, certo? E ela vai dizer para a gente a probabilidade da gente detectar a partícula em uma posição X, dado que a gente mediu essa partícula, fez essa medição no instante T. Esse comportamento probabilístico aí, ele se deve ao fato de que sempre que a gente medir um sistema, a gente colapsa ele, se você acredita em colapso, certo? Em um estado específico. Tipo, a gente pode pensar no experimento de dupla fenda, aquelas coisas que a gente mais fala em estrutura da matéria, né? Que é exatamente a ideia de um fóton atravessar, ou vários fótons, atravessarem duas fendas e se colidirem com o anteparo do outro lado, certo? A interferência que a gente vai fazer no sistema aí é esse anteparo. Tipo, no momento em que o fóton bater no anteparo, ele vai ter que assumir uma posição para ele. Ele não vai poder ter mais esse comportamento probabilístico que a gente vai ver na solução dessa equação aí. Mas, antes disso, a gente diz que ele está, como ele obedece a essa equação de estado aqui, a gente diz que ele está em todos os estados possíveis para ele estar, certo? Então, ele... Não posso dizer, antes de medir, aonde exatamente ele está. Tem aquela analogia do gato de Schrödinger, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, já está de saco cheio disso, que eu nem coloquei nada aqui relacionado a isso, exatamente porque eu acho que vocês já ouviram falar, né? Do gato que está vivo e morto simultaneamente. É meio intuitivo, porque é uma situação macroscópica e a gente sabe que isso não acontece, né? Mas, enfim, a ideia é só para explicar essa questão da superposição, né? De tipo, as partículas subatômicas, nesse regime de estudo da gente aí da mecânica quântica, antes de serem medidas, obedecem essa equação de movimento que impõe que ela esteja em todos esses estados aí. Então, quando eu medir, ela só vai estar num estado, então a gente diz que uma das interpretações que a gente pode ter é que ela colapsou para um desses estados.
Diga-se de passagem, acho que você pode me perguntar aqui nesse momento, tipo, tá, mas por que a partícula obedece essa equação de movimento aí, essa equação de estado? E eu não sei. Assim, eu acho que ninguém sabe. Acho que a intenção da gente na ciência não é responder esse tipo de pergunta. É modelar um sistema, entender como ele funciona e ver se isso é eficiente. Tá, nesse regime que eu estou me propondo aqui, a minha teoria diz que vai acontecer isso. Quando eu fizer um experimento, vai acontecer isso. Então, tá funcionando aqui. Por quê? Eu não sei. Por que a gravidade tem essa ordem de grandeza de força dela? Não sei. Por que o mundo quântico funciona desse jeito? Não sei. Acho isso justificativa que você quiser aí, mas assim, nosso trabalho aqui é entender, interpretar e justificar, certo? Não explicar os porquês nessa escala. Então vamos lá, como eu tinha prometido, certo? Eu vou tentar resolver aqui de uma forma bem geral mesmo, que não dá tempo de a gente construir tudo do zero, para vocês só entenderem, terem uma noção de como as coisas estão acontecendo, certo? E a minha ideia aqui é falar o seguinte, vamos supor, isso é uma técnica que vocês vão ver em cálculo 4, certo? Que a solução para essa equação de estado que eu mencionei antes, ela seja de um formato separável, ou seja, ela seja composta por uma parte de x e uma parte de y que eu posso separar dessa forma, certo? Se eu disser que ela vai ter um comportamento ondulatório, tipo a gente vê em ótica mesmo, tá? Ela vai oscilar com essa exponencial aqui, complexa, certo? Com essa frequência ômegazinha aqui. No caso, isso vem da relação de de Broglie, certo? Que a gente descobriu com Max Planck, quando ele estava começando lá a teoria da mecânica quântica, certo? Que a energia do sistema subatômico ele é quantizado e ele obedece especificamente essa relação aqui, certo? Esse H aqui é a constante de Planck, esse I é a frequência, e esse ômega aqui é a frequência angular, e esse Hzinho aqui é a constante de Planck compacta, eu acho que o nome é assim, que é simplesmente esse cara aqui dividido por 2π. Então vamos lá, vamos supor que o sistema se comporte desse jeito e eu possa escrever a oscilação dele no tempo dessa forma, certo? Se eu posso escrever ele dessa forma aqui, a gente sabe que a gente pode reescrever esse lado aqui da equação como desse jeito aqui, certo? A única coisa que eu fiz foi o seguinte, quando eu derivar isso daqui, certo? Em relação ao tempo, esses dois caras vão descer, certo? Então eu escrevo isso aqui como uma derivada e vai descer daqui para eles cortarem e ficarem na mesma. Porque a exponencial, ela é uma função neutra a transformações de derivadas, certo? Eu posso derivar quando você quiser e isso aqui vai continuar a mesma coisa. Isso foi só por conveniência mesmo. E certo. E eu reescrevi a energia usando aquela relação de de Broglie que eu tinha colocado no slide anterior. Ok. Então, eu posso cortar esse cara com esse cara e multiplicar por i em cima e embaixo. A gente sabe que esse i é a unidade imaginária, certo? Quando eu multiplicar i por i, vai aparecer um menos 1 aqui, vai cortar com esse menos, e o i de cima vai ficar lá. Então, pronto. Eu reescrevo isso aqui dessa forma, assumindo esse tipo de comportamento aqui, certo? Se eu só substituir, então, esse cara aqui na equação de Schrödinger, certo? Nesse cara aqui, abrindo esse operador de energia aqui, certo? Escrevendo ele como uma parte cinética, potencial, certo? Eu vou ter isso aqui, essa expressão. E aí o que eu vou fazer agora é simplesmente prosseguir resolvendo ela como a gente sabe em cálculo aí. Você já deve estar pedindo derivada, certo? Esse del aqui, caso alguém não tenha visto cálculo 2 ainda aí, é a mesma coisa de uma derivada normal. Isso aqui é a mesma coisa de uma derivada normal em parte, certo? É uma derivada parcial. É só para dizer que quando uma função depende mais de uma variável, quando eu estou derivando parcialmente em relação a x, eu estou fixando a outra variável como constante para derivar só em relação a x. Então vamos lá. A gente sabe que esse cara aqui depende de x e esse cara aqui não depende. Então eu posso tirar ele da derivada, certo? Isso aqui vai ficar igual. E esse cara aqui eu posso tirar esse φ aqui da derivada. E eu vou derivar só esse cara aqui em relação a t e esse cara aqui em relação a x. E aí eu vou escrever isso desse jeito aqui, certo? Derivei esse cara aqui em relação a t, esse cara aqui em relação a x. Talvez tenha ficado meio confuso, porque são coisas diferentes. Eu coloquei só um tracinho, mas enfim. Esse cara aqui está derivado em relação a x, esse cara aqui está derivado em relação a t, certo? E aí eu vou dividir toda essa expressão por psi e φ, certo? E ela vai ficar nesse formato aqui, certo? Isso aqui é uma estratégia bem padrão que a gente vem em cálculo 4 para resolver a EDO. E aí eu igualo isso aqui a uma constante, separo
totalmente tudo que depende de φ de um lado, tudo que depende de psi do outro, e aí eu resolvo de forma separada mesmo. Só essa expressão aqui para φ, depois só essa expressão para psi. A expressão para φ é bem simples, certo? Se eu jogar esse cara, todo mundo para outro lado, deixar só a derivada do lado de cá, a gente pode escrever ele dessa forma aqui. A gente sabe, então, que a gente vai derivar uma função e vai obter essa mesma função multiplicada por alguma coisa. Como eu tinha dito, a única função que a gente faz como um elemento neutro essa derivação é a exponencial. Então, ok, a solução para φ de t tem esse formato aqui. Note que isso aqui implica diretamente que A igual a E, certo? A E é a energia do sistema. Essa constante que eu tinha dito aqui. A grandeza que eu estou conservando quando eu estiver fazendo essas operações é a energia do sistema. E por que isso aqui implica diretamente que A igual a E? Porque eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha dito ali atrás que a solução no tempo ela tinha esse formato para escrever o E desse jeito aqui, certo? Então, isso levou de forma coerente nesse mesmo resultado. Então, isso é um bom indicativo que a gente está fazendo uma coisa que tem sentido. E para resolver esse outro lado aqui da igualdade, a parte que depende do psi, que é a parte espacial aqui, né, da nossa solução, a gente pode fazer isso de duas formas diferentes que vão ser úteis para o problema que a gente vai tratar aqui. Só dar uma olhada no tempo aqui. A primeira forma é considerando... Eu acho que alguém falou alguma coisa no Google Meet aí. Eu levantei a mão. Pode falar, Nilson. No slide anterior, é uma constante que eu ainda não entendi como é que apareceu essa derivada aí só multiplicando pelo E. Como é que apareceu a derivada? Que derivada, pô? Essa derivada parcial em relação a t. Na linha do meio. Não, tem pô, ep, não, eu tem só... epsi. Sim. Eu só disse que isso daqui era igual, certo? A isso daqui. Eu escrevi como uma derivada, e quando eu derivar esse cara aqui, esse si grande aqui, certo? A parte temporal dele só vai ser afetada, a parte espacial vai ficar a mesma, a parte temporal vai ficar a mesma também, porque é um exponencial, certo? Eu assumi que era um exponencial, chutei que era um exponencial, e só essas constantes aqui vão descer. E eu já dividi por essas constantes, então isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Quando eu derivar esse cara aqui em relação ao tempo, vai ser igual a exatamente a mesma coisa, multiplicado por menos i ômega. Então eu disse que a derivada desse cara aqui era a mesma coisa desse cara aqui, dividido por menos i ômega. Entendeu? E para onde foi a parte da exponencial? Ela tá aqui dentro, ela continua aqui dentro. As duas exponenciais estão embutidas aqui dentro. É porque tá dentro do psi. Porque o psi tá repetido, ok. Certo. Beleza. Podem perguntar aí, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, assim, se eu estiver explicando direito e tal. Enfim. Pronto. Voltando para essa história lá a solução espacial, que eu tinha mencionado, que eu falei para vocês agora, certo? A gente pode resolver para uma partícula livre e para uma partícula dentro de um potencial, certo? Vou explicar por que eu estou fazendo isso depois. Assumindo que essa partícula está interagindo com o potencial. No caso de uma partícula livre, é quando não tem um potencial, ou seja, isso aqui é igual a zero. Então a solução vai ser a mesma coisa desse cara aqui, só que com uma constante diferente, né? E aí, não, no caso aqui, né? Que vai ser quando não tiver um potencial, quando o potencial for igual a zero, que, ou seja, a derivada segunda desse cara aqui vai ser igual a esse cara aqui vezes uma constante, ou seja, o comportamento desse cara aqui também é um exponencial complexa, ou seja, essa partícula está oscilando no espaço como onda, certo? Quando ela estiver livre, certo? Fora da interação desse potencial. Já quando ela estiver aqui dentro do potencial, notem que aqui a solução ela era negativa, por isso estava complexo aqui, certo? Mas aqui dentro, se esse potencial for maior do que essa energia, esse cara que vai ficar positivo. Então a soma vai ser uma soma de o resultado vai ser uma soma de exponenciais reais, certo? Essas exponenciais vão ser negativas, mas vão ser reais. E isso, uma exponencial negativa inteiramente real, ela não é uma oscilação. A gente sabe que essa função se comporta tipo decaindo, sabe? E como a parte real dessa solução, desse cara aqui, não sei se vocês vão... Espero que vocês lembrem. Eu tinha mencionado que ela deve ser interpretada ou tratada como a densidade de probabilidade de a gente detectar uma partícula.
que vai dizer, então, que conforme essa partícula estiver dentro de um potencial, a probabilidade de eu detectar ela ali dentro, ela vai realmente decair. Tentei colocar uma imagem aqui para ficar mais... Dá pra gente tentar visualizar o que eu tô querendo falar. Tipo, imagina que eu tenho uma partícula aqui, certo? Com energia andando, oscilando livremente aqui, que a gente sabe que a solução para essa partícula aqui é uma exponencial negativa, que é uma função que oscila no tempo, certo? E no espaço. Então, beleza, esse cara está oscilando aqui. Conforme ele estiver aqui fora, eu tenho uma densidade de probabilidade de detectar ele normal aqui, certo? Só oscilando. E aí, conforme, na hora que ele entrar nesse potencial aqui, a probabilidade de eu medir ele, conforme, quanto mais tempo ele ficar aqui dentro, vai só decair. Mas conforme ele sair do outro lado, ele vai voltar ao comportamento antigo dele normal. Ou seja, por que essa... Uma pergunta que vocês podem fazer aqui é por que essa partícula consegue atravessar esse potencial, né? Isso não é muito intuitivo, né? Mas, assim, diferente de uma equação de movimento de um sistema clássico, vocês veem que existe uma solução, certo? Existe uma solução para o caso dessa partícula estar dentro desse potencial com uma energia menor do que você precisa para atravessar ele. Então, ela consegue existir ali dentro, certo? Ela consegue fazer isso. Matematicamente, resolvendo a equação de movimento que funciona para esse sistema, isso implica diretamente que isso vai acontecer. Obviamente, a probabilidade vai diminuir bastante. Quanto maior for essa barreira, menor vai ser essa probabilidade, mas isso pode acontecer. Eu sei que é bem estranho, é bem não intuitivo. Tem várias formas que você pode se convencer disso, tentar aceitar isso só olhando para a matemática, ou só com conversa física mesmo. Mas eu acho que a solução da equação de movimento aí, eu gosto de pensar assim, ela é uma função complexa, certo? Então, tipo, eu gosto de pensar que o que descreve o movimento dessa partícula é uma expressão complexa. Não necessariamente ela tem um sentido físico, ela está oscilando aqui no mundo físico da gente, certo? Então ela atravessa meio que por isso. É uma coisa que me convence, assim. Então, a minha intenção nesse primeiro momento aqui, até agora, até esse slide aqui, era que vocês chegassem aqui entendendo de onde vem a ideia da mecânica quântica ter funções de onda que descrevem o comportamento de partículas, certo? E vocês saberem como a densidade e probabilidade de uma partícula se comporta especificamente nesse sistema aí. Dentro de um potencial maior do que o nível de energia dela, ou seja, que classicamente ela não poderia atravessar. Vocês podem pensar, tem um exemplo bem padrão no livro de Estrutura da Matéria, que é o tipo de um carro descendo uma ladeira, certo? E aí, tipo, se eu colocar esse carro num ponto, vamos supor que eu tenho uma rampa, certo? Eu vou desenhar aqui no cantinho. Acho que dá para desenhar aqui. Vamos supor que eu tenho uma rampa assim, certo? Pronto. Se eu soltar um carro daqui... Peraí. Ele tem energia potencial suficiente para vir aqui atravessar e vir passar desse ponto, certo? Mas se eu soltar um carro aqui, ele não tem energia potencial suficiente, classicamente falando, certo? Para vir aqui e atravessar para o outro lado. Mas num sistema quântico, pode ser que quando ele chega aqui, ele simplesmente tunele e saia do outro lado. Essa é a diferença de um regime clássico para essa situação específica aqui que a gente está tratando. Então, vamos lá. Uma forma... Eu queria definir agora para vocês especificamente o que é o problema de tunelamento, para vocês entenderem o que foi que motivou a gente a trabalhar como a gente trabalhou depois, certo? Primeiro, isso daqui é só para vocês visualizarem exatamente o que eu estava explicando para vocês ali do outro lado, certo? Isso aqui não é só um GIF bonitinho, tipo, eu tenho um código disso aqui, se vocês quiserem, tipo, é uma simulação feita exatamente para mostrar um potencial, certo? Isso daqui é uma função a densidade de probabilidade de uma função de onda, certo? Conforme ela bate numa barreira impenetrável de potencial aqui, dá para ver que uma parte dessa função de onda atravessa para o outro lado, certo? Está saindo aqui do outro lado. E boa parte dessa função de onda foi refletida nessa parede, bateu e voltou, certo? Esse CP aqui é o coeficiente. Enfim, esse CP aqui é só entendam como o momento, certo? O momento da partícula, a quantidade de momento desse cara aqui. Para explicar vai ser mais complicado. Eu acho que eu vou só confundir vocês. Mas enfim, como eu posso explicar para vocês o problema de tunelamento, certo? Eu pensei em fazer uma alegoria com um trem, certo? A minha ideia era explicar da seguinte forma. Imaginem que eu tenho um túnel, certo? Uma montanha aqui, com um túnel aqui. Pronto. E tem um trilho aqui, certo?
e um trem aqui. Pronto, esse trem, ele vai vir aqui e atravessar essa montanha e sair do outro lado, certo? Quanto tempo esse trem demorou para atravessar essa montanha, esse túnel? Eu fixo um ponto nesse trem, certo? Aqui, um ponto inicial, e assim que esse ponto aparecer do outro lado, eu seto um relógio em 0 assim que esse ponto entrar aqui, e eu paro esse contador, esse relógio, assim que esse ponto desse trem, o ponto frontal desse trem sair do outro lado, certo? Pronto. Eu tenho quanto tempo, classicamente, passou para esse trem tunelar ou atravessar esse túnel, certo? Só que porque não é tão fácil de levar esse problema para um regime quântico? Primeiro, porque eu não tenho um ponto específico, exato, em que a partícula está, certo? Lembrem que eu tenho uma densidade, supondo que a densidade de probabilidade se comporte como uma gaussiana, certo? Eu tenho uma densidade de probabilidade de eu detectar a partícula aqui, certo? Ou seja, uma probabilidade muito baixa aqui, um pouco maior aqui, um pouco maior aqui, uma densidade de probabilidade gigantesca dessa partícula estar aqui, outra aqui, mas enquanto eu não medir esse sistema, eu não posso dizer exatamente em que ponto do espaço a partícula está. Então, é exatamente isso que eu digo, como quando a gente descreve a posição da partícula como uma densidade de probabilidade, para atender aquela equação de estado lá, a gente submete o nosso sistema a estar em todos esses lugares simultaneamente, enquanto eu não medir. Não posso dizer que ele está exatamente em um desses pontos. E aí, a gente está trabalhando com incerteza, certo? Na posição que essa partícula está. Então, não é tão simples assim escolher uma posição, um pedaço, um lugar da partícula para medir antes e depois de atravessar um potencial, certo? Ou uma montanha, como esse caso do trem. Sem falar que, num caso quântico, quando esse trem fosse atravessar essa montanha, a maior parte dele ia bater e ia voltar, certo? Um pedaço muito pequeno, um vagão muito pequeno dele, misteriosamente ia sair do outro lado, e aí ainda ia ter uma quantidade aí que vai se dispersar aí, certo? Durante esse tunelamento. Então, tipo, o que é que eu digo que foi o tempo para ele atravessar? Foi o tempo que aquele vagão levou para ir para o outro lado, que atravessou. Eu estou desconsiderando, então, a parte dele que ficou para o outro lado. Tipo, não é tão simples fisicamente quanto o sistema clássico, certo? Porque a gente não tem uma posição bem definida, a gente não tem, na mecânica quântica também, um operador, certo? Ou seja, uma quantidade mensurável, uma observável, temporal, para a gente, sei lá, calcular o valor esperado desse cara, certo? A gente não tem nada disso. E sem falar que, além de ser muito difícil de definir esse problema, ele também, experimentalmente falando, é muito difícil de medir essa grandeza, porque, tipo, partículas massivas tipo o elétron, certo? Ele tem um tunelamento muito rápido. Isso aqui, essa situação aqui do lado vai acontecer. Deixa eu voltar para o apontador. Essa situação aqui do lado vai acontecer num tempo muito curto. Então é muito difícil de medir isso com uma precisão razoável, certo? Também existe uma coisa que eu queria comentar para vocês, que é o efeito Hartmann, que não é um paradoxo de causalidade, certo? Mas por muito tempo as pessoas acharam que era. Que é que, tipo, se eu tiver uma barreira, existe tipo uma largura de saturação de uma barreira de potencial que é capaz de tunelar que é uma partícula capaz de tunelar, certo? O que eu quero dizer com isso? Tipo, conforme uma barreira for ficando maior, certo? Mais grossa, o tempo que eu vou medir experimentalmente para uma partícula tunelar essa barreira vai tendendo para um valor constante. Ou seja, se eu tiver uma barreira suficientemente larga, quando a partícula for tunelar essa barreira, ela potencialmente seria capaz de, já que o tempo que ela leva para atravessar é constante, conforme for aumentando a barreira, a velocidade da partícula dentro da barreira vai aumentar, certo? Então, se essa barreira for suficientemente larga, vai chegar um momento em que essa partícula vai atravessar essa barreira mais rápido que a velocidade da luz. E a gente consegue medir isso, e isso meio que acontece. Só que, note que eu não posso fazer essa velocidade tender para o infinito, certo? Primeiro porque, lembrem que essa solução aqui decai dentro dessa barreira, então, se essa barreira ficar suficientemente larga, isso daqui vai tender. Quanto mais larga ela ficar, mais próximo aqui vai tender de zero.
Então, se eu tenho uma barreira infinita, não vai passar nenhuma partícula para o outro lado. Elas não vão conseguir tunelar. Elas vão decair até ter zero probabilidade de eu medir isso daí do outro lado. E sem falar que, tipo, eu não posso transmitir informação, não estou quebrando causalidade, porque eu não posso transmitir informação para o outro lado, porque mais de 70% da informação que tinha nessa onda inicialmente, que eu mandei para esse potencial, simplesmente bateu e voltou. Ele sequer conseguiu atravessar, certo? E, enfim, existem outras sutilezas aí, tipo, esse efeito Hartmann, ele foi demonstrado usando a equação de Schrödinger não relativística. Os caras que trabalham com isso hoje em dia, eles usam a equação de Dirac, que é outra coisa mais complicada aí. Eu não queria entrar em detalhes, porque senão a gente vai fugir muito da proposta aqui, e eu só queria mencionar para deixar vocês curiosos e pensando sobre isso aí. Enfim, ok. Eu expliquei de forma geral qual era o problema, certo? A gente não sabe, então, usando mecânica quântica, quanto tempo uma partícula demora para tunelar um potencial que classicamente não poderia atravessar. Então vamos lá. Quando o Eduardo, meu orientador, se deparou com esse problema, ele pensou em, beleza, como é que eu posso tentar resolver isso? Aí a primeira ideia dele foi tentar entender por que eu não poderia, então, calcular o valor esperado do tempo, certo? Então, a gente sabe na mecânica quântica que a gente não pode calcular o valor esperado do tempo, porque o tempo não pode ser tratado como um operador na mecânica quântica. E aí, como é que, por que eu não posso tratar o tempo como um operador? A justificativa que você vai achar no livro é que o argumento de Pauli, certo, impõe que se você tratar o tempo como operador, você vai chegar em absurdos físicos, certo? Mas o que seria esse absurdo físico? O argumento de Pauli, ele é baseado na visão de Heisenberg da mecânica quântica, certo? É o Heisenberg Picture. E ele tenta estabelecer relações que comuniquem essa teoria com a mecânica clássica para elas não ficarem, não serem tratamentos totalmente opostos da mesma coisa. E aí, na mecânica clássica, tem um negócio que a gente chama de colchete de Poisson, que ele relaciona todas as grandezas que elas são clássicas, que a gente chama elas de canonicamente conjugadas na mecânica clássica. Vocês só vão ver isso em mecânica clássica. Então, para quem não sabe o que é isso, você pode tratar só matematicamente, eu acho que talvez seja mais fácil de aceitar. Tipo, o colchete de Poisson, ele é isso daqui, certo? Eu escrevo aqui do lado para vocês saberem o que é. Essa é uma operação de derivadas, certo? Esse somatório que está acontecendo em K, para saber que são todos os componentes dessa soma aqui, certo? Também dá para usar a notação de Einstein fazer isso aqui, mas eu acho que eu só confundi mais. Enfim, a definição matemática do colchete de Poisson é isso daqui. E aí, sempre que eu coloco duas grandezas que são canonicamente conjugadas, eu tenho um resultado específico que eu preciso esperar dos colchetes de Poisson, certo? Tipo, se eu colocar a posição e o momento, eu vou obter esse delta de Kronecker aqui, certo? Esse delta de Kronecker aqui, eu não sei se vocês já tiveram que lidar com isso aqui no curso, uma... Não sei como chamar isso, acho que um operadorzinho matemático, certo? Que ele assume... Ele só tem dois valores possíveis, ele é 1 ou ele é 0, para quando I e J forem iguais ou diferentes, respectivamente. E aí, enfim, quando eu tomar o colchete de Poisson de duas... da mesma variável, tipo Q e QJ, dos componentes da mesma variável, eu sempre obter 0, e o mesmo para P e para qualquer outra grandeza, certo? Pode usar momento angular ou qualquer outra coisa aqui. E, enfim, para estabelecer um paralelo entre essa visão da mecânica clássica que a gente tem e essa visão da mecânica quântica, o Heisenberg ele postulou, certo? Que duas variáveis, duas grandezas que são dois operadores, dois observáveis, que são canonicamente conjugados, eles vão ter que obedecer essa relação de comutação aqui. Esse comutador, esses colchetes aqui, esses parênteses aqui, que eu estou escrevendo aqui, eles simplesmente estão dizendo que quando eu fizer isso daqui, com esse operador, isso daqui vai ter que ser igual a IH. Pronto. Sempre que eu tiver duas grandezas que elas são classicamente, canonicamente conjugadas, certo? Elas que obedecerem isso daqui, tipo, a posição e o momento, na mecânica quântica elas vão ter que obedecer isso aqui. E é a partir disso daqui que a gente calcula a incerteza de uma posição, o valor esperado de uma grandeza, e etc. E aí, ok, eu escrevi um pouco mais aqui sobre transformações canônicas, certo? Só para vocês sacarem a ideia mesmo.
Existem vários tratamentos que a gente pode ter usando mecânica clássica, vocês já devem ter ouvido falar isso, certo? A gente pode olhar para a mecânica clássica como Newton construiu ela e os resultados vão ser satisfatórios, vão funcionar. A gente tem outros tratamentos, como já foram até falados nos outros colóquios antes aí, como o formalismo lagrangiano para abordar a mecânica clássica, ou seja, é um formalismo diferente para abordar os mesmos problemas que o formalismo newtoniano funciona. E também existe o formalismo hamiltoniano, que é usando essas posições e momentos, certo? E aí, dentro do formalismo hamiltoniano, eu posso escrever as equações do formalismo hamiltoniano usando o coeficiente de Poisson, certo? As equações do formalismo hamiltoniano são essas, ou seja, usando o coeficiente de Poisson, eu relaciono o operador de energia aqui, né, o hamiltoniano do sistema, com a posição e com o momento, obedecendo essa expressão aqui, certo? E aí eu digo que a variável ela obedece essas transformações canônicas se para um sistema de posição e momento descrito dessa forma, eu puder levar ele nesse sistema aqui, certo? De forma que eu consiga conservar essas equações de Hamilton que eu escrevi aqui desse lado, certo? Se eu levar eles para outro sistema de, sei lá, Q', P', e isso daqui continuar se mantendo, eu digo que eu executei uma transformação canônica nesse sistema, certo? E aí esse sistema vai obedecer as mesmas relações dos coeficientes de Poisson que eu tinha escrito antes e tudo. E é isso. Eu também posso chegar na equação de Hamilton-Jacobi usando isso. Eu só queria passar uma ideia geral aqui do que eu estou fazendo, certo? Para vocês saberem o que é a transformação canônica, não ficar só falando isso em vão e tal. E aí, ok. Só entrando mais em detalhes agora do que eu tinha mencionado aqui do argumento de Pauli, certo? Mas certo, por que é absurdo? Então, eu não posso tratar, por conta disso daqui, o Pauli disse que eu não posso tratar o tempo como um operador. É porque se eu tratar o tempo como um operador, estado para a energia e para o tempo dessa forma, certo? E aí eles vão ter que obedecer, mas aqui, certo? Fazer com que o espectro de energia dentro do Hamiltoniano, por causa da existência do operador temporal, ele não falou. Eu acho que está travando um pouco a apresentação. A minha voz, a internet, alguma coisa. Eu creio que se a internet, mas voltou agora. Beleza, tá de boa, Alex, agora? Dá para me ouvir direito? Agora tá sim. Beleza, agora. Foi mal. Se ficar caindo, me avise aí que eu troco a internet aqui. Enfim, se eu... Tu tava falando alguma coisa que o tempo não podia ser usado como operador, alguma coisa assim. Certo. Se eu definir o tempo como operador, ele vai ter que, já que o tempo e a energia são canonicamente conjugados, ele vai ter que obedecer essa relação de comutação, certo? Na mecânica clássica, eles são canonicamente conjugados, eles obedecem aquelas relações de transformação canônicas que eu mostrei lá antes. E isso implica diretamente que o hamiltoniano ele vai ficar estendido de menos infinito a mais infinito, não tem nada que limite isso, certo? Independente do sistema físico. Isso é um absurdo, certo? A gente não pode ter uma energia não limitada de menos infinito até mais infinito no sistema. Como se a gente estivesse criando um modo perpétuo, assim, sabe? Não faz sentido físico. Não é difícil demonstrar isso, certo? É relativamente de boa demonstrar isso. Eu tenho isso, eu abri essas contas aqui já. Vou sair dessa apresentação um segundo, certo? Não, tô tranquilo. Só para mostrar para vocês. Onde é que eu tenho isso? Calma aí. Eu tenho isso aqui demonstrado exatamente aqui. Eu posso definir um operador exponencial, eu expando ele em série de potência, certo? E aí eu chego nesse resultado de que o hamiltoniano fica não limitado. Eu posso falar disso no final, eu posso explicar esses detalhes no final, mas eu queria que a apresentação não dependesse disso, certo? A ideia era só falar e assumir que vocês vão acreditar em mim. Porque eu estou pedindo. E aí, eu posso, se alguém tiver curiosidade também, eu posso mandar isso para vocês, posso mostrar todas essas contas que não estão na apresentação para vocês. Mas enfim, voltando. Ok, então agora a gente sabe exatamente por que a gente não pode definir um operador temporal, certo?
é porque a gente não limita o hamiltoniano dessa forma. Então, existe alguma forma que a gente pode pensar de burlar isso? E aí, o que é que Eduardo pensou, certo? Vocês lembram que lá no começo, eu falei que a gente pode interpretar a densidade, o módulo ao quadrado da função de onda como a densidade de probabilidades de detectar a partícula na posição x, dado que a gente mediu ela no instante t, certo? A gente pode tentar pensar em escrever isso como uma probabilidade condicional, como a gente vê em estatística mesmo, certo? A probabilidade de x dado que t. Ok. No tocante a probabilidades condicionais, a gente sabe que elas sempre obedecem ao teorema de Bayes. E o teorema de Bayes é esse cara aqui. Ou seja, elas têm que ser simétricas, dado os... Claro que não supondo que o sistema tem ergodicidade e tudo, né? Mas, enfim, elas têm que ser simétricas, dado que essas duas variáveis, eu posso escrever ele como condicional de uma ou de outra, dado essa função aqui que vai relacionar elas duas. Ok, só isso. E, então, eu posso, então, pensar em escrever a densidade de probabilidades de a gente detectar... Isso daqui é o que eu tinha dito antes, certo? Eu posso pensar em escrever a densidade de probabilidades de a gente detectar uma partícula no instante de tempo t, dado que eu medi isso numa posição x, certo? Eu posso pensar no sistema da mecânica quântica como se eu estivesse invertendo os operadores fundamentais dela. Como se, em vez de a gente basear ela, construir uma teoria que seja espaço condicionada, eu posso pensar em construir uma teoria que seja tempo condicionada, tipo, condicionada temporalmente, certo? A partir do tempo. E por que a gente está fazendo isso? Porque se a gente fizer isso, no caso aqui eu estou só reescrevendo o teorema de Bayes usando a notação de mecânica quântica que a gente conversou até aqui da função de onda, certo? A gente precisa descobrir quem esses caras são para chegar nessa densidade de probabilidade aqui. Eu posso reescrever, então, o teorema de Bayes, certo? De forma que... Não, tá falando de mecânica, peraí. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu posso... A probabilidade condicional total, certo? Aqui vai ter que ser a mesma. Então, eu posso relacionar ela usando essa função aqui para o tempo e uma função para o espaço, certo? Então, a intenção da gente vai ser construir uma abordagem, certo? Um formalismo, tempo condicionado, não espaço condicionado para a mecânica quântica, de forma que a gente troque os operadores, certo? Para a gente não ter mais a gente manter um hamiltoniano, um operador de energia, canonicamente conjugado com o tempo, mas de forma que a gente não tire o limite inferior da energia, certo? Só trocando as posições dos operadores, todos eles, dos que são canonicamente conjugados. E aí, só para deixar uma coisa clara, a intenção desse formalismo não é falar que, tipo, a mecânica quântica, então, ela não é espaço condicional, ela é tempo condicional. Não. Por conta do teorema de Bayes, certo? É dizer que a mecânica quântica ela é espaço e tempo condicionado. Ela é geral. Só que eu posso escrever ela dentro de um espaço de Hilbert, espaço condicionado, ou dentro de um espaço de Hilbert, tempo condicionado. Ou seja, existe um espaço em que a posição é um estado, certo? Ou seja, o tempo é só um parâmetro. E existe um espaço de Hilbert em que o tempo é um estado. E nesse espaço, a posição é só um parâmetro. Isso pode ser visto também como consequência experimental, porque, tipo, pensa lá na dupla fenda que eu falei no começo. Quando uma partícula passar na dupla fenda, eu estou aferindo uma medição num instante de tempo específico, certo? O mesmo que vai ser o que essa partícula vai vir e vai bater aqui, mas eu posso condicionar isso no espaço e não no tempo, quando eu for fazer um experimento. Ou no tempo e não no espaço, enfim. E aí, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Isso daqui é só um complemento do que a gente já tem, certo? A mecânica quântica funciona do jeito que ela está escrita e é executada hoje em dia. A intenção disso aqui é só, especificamente, construir uma ferramenta que ajude a gente a resolver o problema do tempo de tunelamento, certo? Eu não estou lendo exatamente o que está escrito aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que vocês leram, vocês podem falar. Estou tentando só trazer a ideia geral mesmo, enquanto vou avançando.
Então, pronto. Eu tinha dito que a gente vai reformular a mecânica quântica, trocando a posição dos operadores. É só isso que a gente vai fazer, certo? A gente tinha, então, um espaço de estados aqui, que era baseado num phi de t, certo? Então, agora a gente vai num psi de t, e agora a gente vai ter um espaço de estados que vai ser, a gente vai trocar a condição fundamental da teoria, vai ser um phi de x, certo? Então, a gente vai ter um novo formalismo, certo, aqui, que foi proposto por Eduardo, só trocando a posição dos operadores. Eu explico melhor aonde, quem leva em quem aqui, certo? A posição vai levar no oposto do tempo, certo? O momento vai levar num operador Hzinho, o hamiltoniano vai levar num P, e o estado psi vai levar no estado φ. E agora a gente não vai ter mais uma limitação, a gente chama isso aqui de hamiltoniano, não mais de hamiltoniano, a gente vai ter não vai ter mais uma limitação na energia do sistema, certo? Porque agora, quando a gente for conjugar canonicamente o tempo com o que é canonicamente conjugado com ele, que é esse cara aqui, a gente não vai estar mais falando da energia, a gente vai estar falando do operador que na outra mecânica quântica era o momento. Então, a gente não tem mais esse problema de não ter mais uma limitação inferior. E aí, só ver se tem alguma coisa que eu queria falar aqui. Não. Enfim, por que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso porque, como eu falei para vocês lá no começo, o teorema de Bayes ele é perfeitamente simétrico. Eu posso ir de um lado para o outro sem perder essa noção geral da probabilidade total que eu estou falando aqui. Ok. Eu posso construir isso só usando aquela expressão do teorema de Bayes, certo? Que eu tinha escrito antes. Eu posso explicar quem é cada função aqui dentro, certo? De forma que o espaço de estados total seja só um produto tensorial do espaço de estados da posição e do tempo, como eu tinha prometido lá no começo, falando do espaço de Hilbert aqui, certo? E, enfim, vou tentar dar uma apertada no passo aqui, porque o tempo está acabando, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma conta, vocês podem parar a qualquer momento, ou que eu comente em detalhes alguma coisa aí, a qualquer momento. Eu espero que dessa parte aqui vocês entendam mais a ideia. Fiquei na dúvida se colocava ou não esse slide. Esse slide é só para comentar sobre como é que vai funcionar o produto interno do sistema, certo? Existe uma definição para isso, que é usando essas integrais. E eu só mostrei que o produto interno continua funcionando da mesma forma, certo? Entre esses dois estados, e esse produto tensorial aqui faz todo sentido. E leva exatamente onde eu queria, que era um produto interno total, geral, certo? Composto pelo produto tensorial desses dois espaços de Hilbert. E com aquela funçãozinha, essas funçõezinhas aqui, que são o que eu comentei lá do teorema de Bayes, certo? Que é a função de ajuste para levar de um lado para o outro aquela igualdade. Ok. A partir disso, então, a gente pode montar uma nova equação dinâmica de movimento, certo? Só usando o operador hamiltoniano como a gente tinha antes, reescrevendo ele no nosso novo formalismo do hamiltoniano, certo? É bem simples aqui, certo? A gente sabe qual é esse operador, a gente sabe qual é esse operador. Eu vou só isolar o P aqui, certo? Que vai ser o novo hamiltoniano, certo? No formalismo antigo. Eu coloquei essa matriz de Pauli aqui só para falar que tipo, essa equação aqui vai ter uma solução positiva ou negativa. São tipo, dois ramos, mais ou menos só. E aí a nossa nova expressão, nossa nova equação de movimento agora, nossa nova equação de Schrödinger a ser resolvida vai ser esse cara aqui, certo? E a gente vai proceder da mesma forma que a gente fez, como eu expliquei no começo, só que em vez de resolver aquela equação de Schrödinger lá, a gente vai ter que resolver essa daqui. E aí agora, em vez de ter a possibilidade de calcular o valor esperado do operador posição nesse formalismo aqui, achando esse φ de x aqui, a gente vai poder calcular que antes era o psi de t, agora a gente vai poder calcular o valor esperado do operador tempo aqui, porque agora a posição é um parâmetro e não o tempo. O tempo agora vai ser tratado como um operador. A gente sabe que a solução também vai ter um formato exponencial, certo? Já que é basicamente a mesma equação, ela é simétrica, a solução é basicamente a mesma, certo? A solução tem esse formato aqui. Essa solução aqui, eu sei que está mais assustadora do que aquela de antes, mas ela é só uma forma geral, certo? Mas é a mesma solução daquela equação de antes que eu tinha escrito lá, certo? É literalmente a mesma solução.
com a normalização diferente aqui, porque agora eu tenho uma constante diferente aqui, né? Mas é a mesma solução exponencial aqui, certo? Complexa e tal, do mesmo jeitinho, só com a normalização diferente, só essas constantes que são diferentes. Aqui eu estou resolvendo para um potencial, esse epsilonzinho é energia, certo? E no espaço das energias, que é canonicamente conjugado com o tempo, a gente pode escrever ela assim. Esse C epsilon aqui é o equivalente àquele CP, daquele if que eu tinha mostrado lá para vocês. E a gente estava conjugando canonicamente a posição e o momento, certo? E lá a gente vai conjugar canonicamente o tempo e a energia. Então a gente vai ter um C epsilon aqui, que vai mostrar como a energia vai se comportar nesse espaço canonicamente conjugado. Enfim, e é isso, certo? Usando essa solução, então, a gente pode calcular qual o valor esperado desse operador tempo. Já tem um trabalho que foi feito com Ricardo e Eduardo, certo? Você calcula o valor esperado do operador dessa forma aqui, certo? Ou seja, só pegando esse cara aqui, certo? Você seta uma condição inicial do problema e você descobre quem é esse cara aqui. Só setar uma condição inicial, vai sumir uma parte desse exponencial, você descobre quem é esse Edson aqui. E aí você integra ele e você integra essa expressão e chega numa solução analítica, certo? Para uma condição inicial específica, que eles pegaram por conta de um artigo que já tinha medições experimentais de um tempo de tunelamento, não tem muitos, como eu comentei para vocês, é bem difícil, mas a primeira comparação que eles fizeram, os dois métodos mais conhecidos que tem no mercado aí são esse FaceTime Measuring e esse Butker-Landauer, que são os coeficientes expandidos em série de potência e tal. São duas formas bem truncadas, bem interessantes de modelar esse sistema de tempo de tunelamento, mas, como vocês podem ver aqui, eles não foram tão eficientes quanto esse modelo de Eduardo para descrever analiticamente, né, como esses dados experimentais se comportaram. Vocês verem que tem uma precisão bem mais interessante, principalmente nesse regime de baixas frequências aqui. E, enfim, a ideia era isso, mostrar isso. Eduardo pediu para enfatizar para vocês que o fato deles terem feito uma previsão analítica com um experimento e obtido resultados muito favoráveis, isso não necessariamente implica que o problema está resolvido, certo? Pronto, Nobel para ele. Não é assim. O problema ainda está em aberto. Ele provavelmente está desenvolvendo aí um formalismo relativamente simples, certo? Mas muito poderoso para descrever esse tipo de sistema. E é isso, assim, queria enfatizar essa questão do problema estar em aberto, certo? Como eu falei, tipo, a intenção da ciência não é responder alguns porquês muito fundamentais. Existe uma diferença muito grande entre correlação e causalidade. Pode ser que isso não tenha uma causalidade absoluta, seja só uma correlação nesse experimento, nesse regime. Essa modelagem que ele propôs é muito eficiente, é muito boa, mas em outros talvez não seja. A gente ainda está trabalhando com outros regimes. Como não tem muitos trabalhos experimentais, é meio lento isso, mas a gente já está desenvolvendo algumas coisas. E é isso, velho. Eu acho que era isso. O projeto atualmente que eu tô fazendo mais uma vez, resolver analiticamente aquele cara lá, só que agora para uma condição de contorno diferente, né? Eu tô aplicando a condição inicial do pacote gaussiano e tô vendo como ele evolui e comparando com alguns resultados experimentais de um artigo que saiu há pouco tempo, em 2020, um artigo bem recente. Esse artigo experimental aqui que eles usaram para fazer essa modelagem é bem antigo, ele é da década de 80 ainda. E, enfim, tem muita coisa para a gente fazer ainda, tipo, muita coisa para a gente tentar medir com isso, certo? Eduardo já tem muito trabalho em cima disso aí, tem muitos artigos aí publicados. Se vocês tiverem interesse, podem falar comigo, posso recomendar algumas leituras para vocês. E é isso, velho. Eu acho que vou encerrar por aqui. Tem referência aí, eu posso mandar esse slide para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, eu quero conversar comigo depois. E é isso, velho. Vou ficar por aqui. Então, muito bom. Antes da gente começar a sessão de perguntas, eu gostaria de quem pudesse abrir seu microfone e vamos dar uma salva de palmas para Rubens, porque ele realmente merece. Bem, com isso, eu gostaria que começasse a sessão de perguntas. Eu, inclusive, tenho uma pergunta para fazer. Rubens,
nesse teu novo formalismo agora, esse teu φ vai ser a tua nova equivalência à função de onda. O módulo quadrado de φ também vai representar uma densidade de probabilidade só que para o tempo agora, ou não? Vai mudar alguma coisinha nisso? Vai, velho, vai. Eu vou abrir só uma luz aqui para escrever com vocês, certo? Vocês estão me vendo ainda, né? Sim. Sim. É porque eu acho que esse negócio do condicional, inclusive, eu vou fazer esse mesmo desenho aqui para vocês, certo? Quando eu estava mostrando essa apresentação para Pedro, ele, eu acho que fez uma pergunta e eu acho que vai ser interessante falar com vocês aqui agora, certo? Digamos que eu tenha um pacote de onda gaussiano, certo? Numa posição aqui qualquer, certo? No instante de tempo igual a zero, certo? A densidade de probabilidade de eu medir a partícula numa posição, então ela vai se dar por essa distribuição gaussiana aqui, esse pacote de onda gaussiano, certo? Eu seto, então, um relógio em zero, certo? E como é que eu vou fazer para evoluir esse cara aqui no tempo? Eu vou esperar 10 segundos, vou travar o meu relógio e vou ver em todos os espaços, certo? Qual é a probabilidade desse cara estar nessa região, certo? Eu vou ter uma evolução. Esse cara vai sair daqui para cá, por exemplo, certo? Ou ele, sei lá, vai se abrir para os dois lados. Ele vai se comportar de alguma forma aí, dadas as condições de contorno. Nesse novo formalismo da gente aqui, o que a gente vai ter agora, nesse feed T0, é um pacote gaussiano agora localizado no tempo. As condições de... Eita, escrevi errado aqui, ó. Vou pegar aqui. Pronto. As condições de contorno agora são diferentes. Essa densidade de probabilidade aqui, ela está distribuída temporalmente. É uma gaussiana no tempo. Ela não é uma gaussiana no espaço, certo? É como se antes eu estivesse fazendo essa medição, condicionando ela a um relógio. Agora eu estou condicionando ela a uma régua. Eu tenho várias posições nessa régua aqui, certo? E aí eu vou setar essa posição x igual a zero e vou ver para vários valores de tempo como é que as partículas estão chegando ali, ou estão batendo ali naquela minha régua, certo? E aí depois eu vou olhar para outra posição, certo? E eu vou ver para todos os tempos também como é que essas partículas estão chegando, estão se comportando nessa nova posição, certo? Tipo, o condicional aqui implica que esses regimes eles são diferentes, eles são extremamente simétricos por causa do teorema de Bayes, mas eles são diferentes, certo? O condicional de probabilidade, densidade de probabilidade aqui, ela está falando sobre grandezas diferentes para a gente. Acho que deu para entender aí. Pode falar, Pedro. Alex sacou aí e tal? Tranquilo. Estão me ouvindo? Tô. Boa tarde, primeiramente. Gostaria Boa tarde. de parabenizar Rubem pelo excelente colóquio. A minha pergunta, então, é a seguinte. Como fica nessa nova interpretação assim, da mecânica quântica quando a gente olha para o colapso da fusão de onda? Seria a mesma coisa, só que nessa nova visão agora de tempo no lugar de espaço, ou a gente teria alguma diferença? Tipo, primeiro que você não precisa de colapso para interpretar a mecânica quântica. Eduardo mesmo, toda vez que a gente tem uma reunião, um seminário de grupo, alguma coisa assim, que a gente fala de colapso, ele fica logo desgostoso. Porque, tipo, nas palavras dele, ele não acredita em colapso. Certo? Para ele, isso não rola. Você não precisa aplicar esse condicional aí de eu preciso de um colapso para interpretar a mecânica quântica. Você não precisa. Tem muita gente que não gosta disso, da ideia de um colapso. Então, se eu entendi bem, eu gosto de pensar, ficar fazendo analogia com como isso ia se dar num experimento, né? Pra gente tentar entender o que tá acontecendo. Mas, tipo, tu tá querendo saber, tipo, quando tu fala do colapso, tu tá falando, tipo, sei lá, como se eu estivesse colapsando as coisas no tempo em vez do espaço agora, é isso? Isso, né? Que no final é meio que uma simplificação, né? Digamos, quando a gente tem o sistema quântico com o sistema clássico, a gente joga isso do colapso, né? Mas então seria a mesma coisa. Beleza. Fala, Juan. João, foi mal. Opa, Rubem. Parabéns aí pelo colóquio. Agora que Pedro fez essa pergunta, eu fiquei mais confuso ainda, na verdade, porque normalmente a gente fala muito de tempo finito, né, de colapso
de função de onda. E nesse formalismo, isso deve ter um análogo espacial, né? Alguma coisa assim, eu acredito. Uma contraparte, né, espacial. Se você for pensar em termos de colapso. Se você quiser se manter, né, em colapso, no caso. Então, diz aí. O que você vai dizer? Não, eu ia dizer, tipo, como o Eduardo não gosta dessa ideia do colapso, ele basicamente fez tudo não pensando no colapso. Eu acho que exatamente para tentar fugir desses paradoxos aí, tá ligado? Tipo, é meio confuso até experimentalmente. Eu tava falando pra ele, tipo, se você for pensar desse exemplo que eu dei do pacote de um gaussiano, certo? Tipo, como é que eu vou fazer para medir para todos os instantes de tempo, tá ligado? Tipo, obviamente tem uma limitação aí, como tem, por exemplo, na espacial. Não tô medindo todos os espaços do universo todo, tá ligado? Mas espaço aí que eu sei que até onde eu vou ter uma distribuição de probabilidade razoável. Eu acho que o mesmo vai acontecer aí quando você for para essa analogia do tempo, tá ligado? Você não vai precisar sair medindo para tudo, tá ligado? Óbvio, assim, é legal você entender a perspectiva teórica, né? Mas, assim, não sei, eu gosto de pensar que a teoria ela tem que descrever alguma coisa, falando de física, né? Ela tem que modelar alguma coisa viável, né? Tipo, eu não sei, eu também nunca parei para pensar, tipo, sei lá, como é que eu vou ter uma limitação infinita de espaço ou de tempo, tá ligado? Quando eu for pensar nisso. Não sei, realmente não sei. E assim, tem muita coisa em aberto aí, até na própria interpretação desse formalismo que o Eduardo tá tendo, tá ligado? Tipo, você vê que as condições iniciais, elas eram baseadas numa distribuição, numa condição inicial, certo? Uma distribuição gaussiana, um pacote de onda gaussiano, por exemplo, no espaço. E agora eu estou usando como condição inicial um pacote de onda gaussiano no tempo. Tipo, no começo eu fiquei meio travado com isso, sabe? Tipo, como é que eu vou entender um pacote de onda gaussiano no tempo, tá ligado? Eu demorei, assim, para me acostumar com essa ideia e com as implicações que isso tem. Mas, assim, como é tudo bem simétrico, eu acho que se o argumento que eu uso para mim, para justificar alguma coisa, espacialmente falando, eu, na maioria dos casos, vou poder usar esse mesmo argumento pro tempo. Acho que eu não respondi nada, né? Foi só uma conversa de base. Mas tudo só é razoável. Mas acho que nesse estágio também tudo é muito conversa de bar. Alexandre, posso só fazer uma segunda pergunta antes de tu falar? Fala, pô. Eu acho que são sim, mas beleza, vou me meter então. Eu queria te perguntar, era se aquela vertente que o Eduardo está fazendo agora, porque tu falou, qual a probabilidade da partícula tá no espaço X, dado que você mediu um tempo T, né? Só que em nenhum momento você falou como é que você mede esse tempo T, né? Uhum. E eu acho que o Eduardo deve estar exatamente indo um pouco no ataque desse problema, quando ele entende a medição do tempo T como sendo coincidência, né? Como sendo só a coincidência de eventos. Aí tu sabe me dizer se isso é realmente complementar ao que tu falou hoje, ou isso é uma outra frente de ataque ao mesmo problema? Não, é complementar sim. Esses trabalhos que tu tá dizendo, que ele tá fazendo agora, bem recentemente agora mesmo, né? Isso simetria, mesmo. Causalidade, emaranhamento e tal, né? É isso mesmo, é complementar. Assim, são duas frentes de pesquisa dele, assim, mas as duas estão convergindo para o mesmo canto. A ideia dele é convergir as duas para o mesmo canto mesmo. É usar uma para justificar a outra. Faz sentido. E assim, se alguém tiver interesse aí, experimentalmente falando, esse negócio de como medir o tempo aí, tem muita coisa em cima disso daí, viu? Já que muita gente pensou na teoria pensou teoricamente, né? Não executou experimentalmente, mas já pensou teoricamente, tipo chama de relógio de Wigner, tá ligado? Wigner da mecânica quântica, do paradoxo lá de Wigner. Relógio de Wigner tem na verdade, Larmor-Wigner Clock, que eles chamam, na verdade. Tem muito trabalho em cima disso aí. Se você botar essas 3 palavrinhas aí chave no Google, vai aparecer muito material em cima da área. Falando de como é que eles tentam tratar essa ideia de um relógio num sistema desses, tá ligado? Como medir informação ou causalidade no sistema desses, assim, como o Juan falou. Tinha, Alec, fala aí. Qual a ordem de grandeza, assim, do desvio padrão, o tamanho da barreira desse pacotezinho de onda que tu tá medindo no tempo? Vixe, não tenho a menor ideia. Muito pequeno. Não, tem que ser muito pequeno. Tipo, essa área ela é bem aplicada, principalmente nessa área de semicondutor, transistor, o cara 4, porque, tipo, quase tudo Eita, foi mal.
Tá gravando. Quase tudo de eletrônica usa um transistor e circuito integrado e tal. Femtosegundos é a ordem de grandeza do tempo de tunelamento para uma partícula massiva tunelada, tipo um elétron. Mas tem como você controlar. Tipo, eu já vi umas medições recentes que são na ordem de milissegundo. Certo? Tem um paper bem recente de medição direta de tempo de tunelamento, que foi publicado na Nature até em 2020. Se tu escrever Direct Measure of Tunneling Time, vai aparecer. Ele tá bombando aí. Que eles, inclusive, verificaram o negócio do paradoxo de Hartmann lá, né, do efeito de Hartmann, para uma barreira crescendo, só que para uma barreira crescendo, conforme o negócio vai se aproximando da velocidade da luz, a quantidade de informação que sai do outro lado vai tendendo para zero. Então, tá tudo tranquilo, assim, com relação a essa causalidade aí, né? E, enfim, tem alguns controles experimentais que eles usam para partículas não massivas, certo? Para poder fazer com que o tempo de tunelamento seja maior. E eu já vi eles fazerem tempo de tunelamento, nesse artigo específico, eles usam tempo de tunelamento na ordem de grandeza de microsegundo, eu acho. Ou é milissegundo? Vou dar uma olhada, depois eu te mando. Mas sim, mais alguma pergunta aí, pessoal? Não? Então, show. Bem, se não temos mais perguntas, eu gostaria que todo mundo novamente abrisse seus microfones para salvar com palmas o nosso ilustríssimo grupo. Vamos lá? Com isso se encerra o nosso 5º Colóquio Júnior do ano de 2021. Agradeço a todos, a todas e a todos pela participação e até ano que vem. Esse é o último do ano. Valeu, pessoal. Até mais.